Os T-Rex tiveram surtos de crescimento repentinos, seus primos não. Por Nathalie Mayer. Jornalista. 29 de novembro de 2020. A vida sempre encontra um caminho. A réplica é famosa. É o Dr. Malcolm em Jurassic Park. Mas, de acordo com pesquisadores do Field Museum, a vida pode até ter encontrado dois caminhos. Duas maneiras diferentes de criar dinossauros. Vídeo, entrevista, 5 equívocos sobre os dinossauros. Cinema e literatura têm certa mitologia em torno dos dinossauros. Essas alegações, muitas vezes totalmente errôneas, têm o dom de ofender especialistas e seguidores informados. A Futuras Ciências, portanto, saiu para encontrar Eric Buffetaut, paleontólogo, a fim de peneirar 5 ideias recebidas sobre dinossauros. O T-Rex é talvez o mais mítico de todos os dinossauros. Mas os pesquisadores ainda não terminaram de aprender sobre isso. Recentemente, eles descobriram que ele devia seu grande tamanho a surtos de crescimento repentinos. Só nisso? A questão surge novamente hoje. Porque pesquisadores do Field Museum, Estados Unidos, mostram que a curva de crescimento de seus primos, os outros dinossauros carnívoros bípedes, aqueles que são classificados como terópodes, mesmo os maiores, eram muito mais regulares. Lembre-se de que terópodes como o T-Rex estão ligados a pássaros e répteis modernos. Hoje, os primeiros atingem o tamanho adulto muito rapidamente, graças a repentinos surtos de crescimento. Estes últimos se espalham mais com o tempo. E esses diferentes modos de crescimento influenciam a forma como o animal se integra ao seu ecossistema. Crescer rapidamente pode ser uma vantagem, torna mais fácil caçar e, por outro lado, torna mais difícil caçar. Mas requer energia e recursos colossais. Os paleontólogos coletaram amostras de ossos de dinossauros para entender como eles cresceram. Aqui, os ossos de Sui, o maior e mais bem preservado dos esqueletos do T-Rex à disposição dos pesquisadores. Copyright Davy Evans, Field Museum. Crescer rapidamente pode ser uma vantagem, torna mais fácil caçar e, por outro lado, torna mais difícil caçar. Mas requer energia e recursos colossais. Os paleontólogos coletaram amostras de ossos de dinossauros para entender como eles cresceram. Aqui, os ossos de Sui, o maior e mais bem preservado dos esqueletos do T-Rex à disposição dos pesquisadores. Copyright Davy Evans, Field Museum. Ossos como os anéis de uma árvore. Para chegar à sua conclusão, os pesquisadores amostraram ossos de dinossauros. Assim como os anéis de árvores contam sobre sua história, as marcas ósseas podem fornecer informações sobre o crescimento dos dinossauros. De pequenos terópodes a Sui, o famoso T-Rex gigante, as novas espécies de carcharodontosaurídeos gigantes descobertos na Argentina. Os T-Rex e seus parentes celurossauros são os que mais crescem. Na adolescência, eles podiam ganhar de 15 a 20 quilos por semana. Como adultos, primos mais distantes do T-Rex, os alossauroides, rivalizaram com eles em tamanho. Mas seu crescimento se espalhou por um período muito mais longo. Por que essa diferença? Talvez porque as presas dos próprios celurossauros tenham crescido rapidamente fazendo com que os predadores os imitassem ou porque, ao contrário, as presas dos alossauroides cresceram por muito tempo fazendo com que os predadores também continuassem a aumentar de tamanho. Resumindo, os dinossauros tiveram um crescimento contínuo. Os ossos da maioria dos dinossauros adultos estavam constantemente engrossando até que seu dono morresse. Esta conclusão é tirada da análise das camadas externas de ossos fossilizados de diferentes répteis, entre os quais estavam 6 Tyrannosaurus rex. Ele foi apresentado na reunião anual da Sociedade de Paleontologia dos Vertebrados. Artigo de Quentin Malgit publicado em 5 de novembro de 2013. Os paleontólogos já desenterraram esqueletos muito semelhantes do ponto de vista morfológico, mas de aspecto geral diferente. Um era esguio e outro maciço, por exemplo. Eles foram então atribuídos a diferentes espécies, ou a um macho e uma fêmea. No entanto, de acordo com os resultados de John Horner, eles poderiam pertencer a indivíduos da mesma espécie e do mesmo sexo, mas cujas idades eram diferentes no momento de sua morte. Copyright Steve Richmond, Wikimedia Commons, CC por SA 3.0. Os paleontólogos já desenterraram esqueletos muito semelhantes do ponto de vista morfológico, mas de aspecto geral diferente. Um era esguio e outro maciço, por exemplo. Eles foram então atribuídos a diferentes espécies, ou a um macho e uma fêmea. No entanto,
De acordo com os resultados de John Horner, eles poderiam pertencer a indivíduos da mesma espécie e do mesmo sexo, mas cujas idades eram diferentes no momento de sua morte. Copyright Steve Richmond, Wikimedia Commons, CC por SA 3.0. O estudo dos ossos está provando ser um aliado formidável na determinação da maturidade de um indivíduo. Os ossos longos de vertebrados juvenis são, por exemplo, caracterizados, nas suas camadas externas, pela presença de canais que permitem a passagem de vasos sanguíneos, eles próprios rodeados por aglomerados de osteócitos. Estas são células envolvidas no crescimento do osso. Os adultos, por outro lado, tendem a ter camadas externas compactas desprovidas de ductos e osteócitos, o que prova se algum osso parou de crescer. De acordo com John Horner, do Museu das Montanhas Rochosas em Bozeman, Montana, Estados Unidos, os dinossauros juvenis não são exceção. Para demonstrá-lo, o pesquisador não hesitou em seccionar ossos fossilizados preservados nas coleções de sua instituição, antes de passá-los escrupulosamente à lupa, ou melhor, ao microscópio. Mas não parou por aí, já que ossos de adultos também sofreram o mesmo destino. Antes de surpreender, a maioria deles apresentava características idênticas às dos jovens. O que isso significa? Os adultos, que incluíam 6 Tyrannosaurus rex e um Allosaurus de 10 metros de comprimento, tinham ossos em desenvolvimento quando morreram. Este resultado sugere, portanto, que os dinossauros tiveram um crescimento contínuo, com algumas exceções. Casos de crescimento interrompido foram observados em pequenas quantidades. Esta descoberta foi apresentada na reunião anual da Society of Vertebrate Paleontology SVP 2013, que foi realizada até 2 de novembro em Los Angeles, Estados Unidos. John Horner, no entanto, esclareceu que esse crescimento não foi feito no comprimento, mas no diâmetro. Então, o esqueleto do dinossauro tornou-se cada vez mais maciço com a idade. Porque o Tiranossauro Rex tinha surtos de crescimento repentinos. Pesquisadores no zoo tentam entender. Marcas ósseas para ver o passado. Estudos recentes mostraram que o tamanho exorbitante do famoso Tiranossauro Rex era devido a momentos repentinos de rápido crescimento. Esses diferentes modos de crescimento, aliás, influenciam na forma como o animal se integra ao ecossistema. Mas os cientistas ainda tentam o porquê disso acontecer. Agora, cientistas no zoo têm uma pesquisa sobre o assunto. No estudo, os pesquisadores amostraram ossos de dinossauros. Assim como os anéis de árvores contam sobre o passado, as marcas ósseas também podem. Com essas marcas, os cientistas obtiveram informações sobre o crescimento dos dinossauros. Crescimento contínuo ao longo da vida. Os T-Rex e seus parentes celurossauros são os que mais crescem entre as espécies. Mas seu crescimento se espalhou por um período muito mais longo. Talvez isso tenha ocorrido porque as presas dos celurossauros tenham crescido rapidamente, fazendo com que os predadores os imitassem, ou o contrário. De acordo com John Horner, do Museu de Bozeman, os jovens dinossauros não são exceção. Para demonstrar isso, ele seccionou os ossos fossilizados preservados nas coleções de sua instituição, e os levou ao microscópio, não só os ossos de dinossauros adultos, como os de jovens também. Eles descobriram, então, que a maioria dos ossos dos adultos apresentava características idênticas às dos jovens. O resultado sugere, portanto, que os dinossauros tiveram um crescimento contínuo, com algumas exceções, poucos casos de crescimento interrompido. John Horner, entretanto, salientou que esse crescimento não era feito em comprimento, mas em diâmetro. O esqueleto dos dinossauros tornou-se então cada vez mais massivo com a idade. Mas sobre o famoso dinossauro. O Tiranossauro Rex foi um dos dinossauros mais intimidadores do período Cretáceo. Ele é superado apenas pelo Giganotossauro e pelo Carcharodontossauro. Atingia 5 metros de altura e mais de 14 metros de comprimento. Ele caminhava na postura vertical e habitava o que é hoje a América do Norte, entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Apesar do grande tamanho, possuía pequenos braços que parecem ter sido herdados de parentes como o Giganotossauro. Essa característica, por sua vez, conferia ao animal uma maior velocidade, que ajudava na captura das presas. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.